As eliminatórias africanas para a Copa do Mundo provavelmente é a mais caótica e confusa, cheia de zebras acontecendo de todas as eliminatórias que a gente tem acontecendo agora para 2026. Elas começaram quase 2 anos atrás, em novembro de 2023, e no meio das eliminatórias, ali por junho de 2024, elas tiveram uma pausa para acontecerem as eliminatórias da Copa Africana de Nações. Depois disso, elas voltaram só em março de 2025, não usaram todas as datas FIFA para todos os jogos, e agora voltam em definitivo até o final, a partir dessa data FIFA de agora. Ou seja, as seleções da África jogaram 2 eliminatórias ao mesmo tempo, e é muito engraçado porque algumas seleções foram muito bem em uma e algumas não foram tão bem em outra, e estão fracassando em se classificar para a Copa do Mundo. Inclusive tem seleção grande, de peso, que tá tendo essa dificuldade. As eliminatórias africanas são bem fáceis de entender, não é tão difícil, não é um sistema tão complexo para você entender como funciona para seleções se classificarem para a Copa do Mundo. O grande problema é que talvez essa seja a eliminatória mais brutal que existe no mundo. Todas as seleções da CAF são divididas dentro de 9 grupos e todo mundo enfrenta todo mundo 2 vezes, com o primeiro colocado garantindo uma vaga direta para a Copa do Mundo, e os 4 melhores segundos colocados vão se enfrentar num mata-mata, com o vencedor ganhando uma vaga para repescagem. Ou seja, se você não liderar o seu grupo, a sua chance de ir para a Copa do Mundo é muito baixa, porque como segundo colocado você ainda vai enfrentar outras 2 seleções para tentar ir para repescagem e lá na repescagem tentar disputar uma vaga na Copa. E por conta disso estão criando alguns cenários bem curiosos nessas eliminatórias que a gente vai ver aqui no vídeo. Começando com o grupo A, que é um dos grupos mais normais assim do que você espera dentro das eliminatórias africanas. O Egito, ele tá dominando e provavelmente vai conseguir essa classificação aí, faltando 4 rodadas pro fim desse grupo. E é muito curioso pensar que essa vai ser só a 4ª classificação do Egito para Copas do Mundo, mesmo que eles já tenham vencido 7 vezes a Copa Africana de Nações. É uma seleção que tem muito sucesso lá dentro do continente, mas consegue pipocar várias vezes também quando o assunto são eliminatórias para a Copa do Mundo. Mas além do Salah liderando a seleção e ainda jogando muita bola, eles agora têm a adição do Mamouche, que joga no Manchester City também, e que vai trazer muita qualidade e que provavelmente vai garantir a vaga do Egito na Copa do Mundo. Além do Egito, uma seleção de destaque nesse grupo é Burkina Faso, que nunca se classificou para a Copa. Eles tiveram uma boa campanha na AFCON de 2023, chegando nas 8ª de final e se classificaram de novo nessas últimas eliminatórias para a edição de 2025. Eles têm alguns destaques, como o Nangalô, que joga no PSV, mas o principal nome de destaque da seleção é o Tapsoba, que joga no Bayer Leverkusen, só que ainda assim o seu principal destaque ser um zagueiro não é um ponto muito forte positivo para uma seleção. Quando a gente fala do ataque, você pode trazer alguns destaques para a experiência do Traoré, que hoje joga no Ajax, e a juventude do Irie, que joga no Freiburg. Mas muito dificilmente eles vão conseguir ultrapassar o Egito na liderança do grupo e estão brigando ali pela 2ª vaga. Serra Leoa, Guiné-Bissau e Etiópia também estão ali só completando, não conseguem enfrentar essas seleções acima deles, e Djibouti é só o grande saco de pancadas do grupo, já levou de 6-0 do próprio Egito, tá tendo vários problemas de corrupção financeiros, políticos envolvendo a federação e que afetam a performance da seleção, com certeza. Agora no grupo B, onde a gente já começa a ter algumas bizarrices rolando, porque a gente tá falando de um grupo que Senegal é o 2º colocado, e antes da última data FIFA, o Sudão era quem estava liderando esse grupo, mas com 2 empates na última data FIFA contra Sudão do Sul e Senegal, fez eles caírem para a 3ª colocação, e o Congo se aproveitou disso com 2 vitórias e assumiu a ponta do grupo com 13 pontos. Ainda assim, a campanha do Sudão é surpreendente, ainda mais pelo fato do país estar em guerra, e só o fato deles já estarem disputando a classificação de forma direta é algo impressionante. Eles também conseguiram garantir uma vaga para a Copa Africana de Nações. Mas aí já tá um dos grandes problemas desse formato das eliminatórias africanas, porque quando você cai num grupo com várias seleções boas que estão disputando a vaga, provavelmente só uma delas vai se classificar de fato para a Copa, porque como você tem várias seleções boas disputando, uma vai ficar tirando ponto da outra e vai afetar o ranking de 2º colocado, fazendo com que você não consiga ser um dos 4 melhores segundos colocados. Então um grupo disputado se torna muito mais letal, porque uma seleção boa pode nem passar e ter uma chance na repescagem. Apesar de tudo isso, Senegal ainda é o grande favorito na minha visão. Eles ainda têm um confronto direto contra o Congo, que tem grandes nomes que a gente já tá acostumado, como Sadio Mané, Koulibaly, o Mendy, que todos hoje estão jogando no futebol árabe, e também tem alguns novos jovens que eles estão vindo como promessas ali no futebol mundial. Tem o Habib Diarra, que joga no Sunderland, e o Pape Matar Sarr, que também joga na Inglaterra representando o Tottenham. Ainda assim, a seleção do Congo não é uma seleção para você desprezar, porque eles têm bons jogadores, como o Issa, que acabou de assinar um contrato com o Newcastle nessa última janela, além de outros nomes como o Ambissaka, Cedric Bakambu. Esse confronto direto de Senegal e Congo rola no dia 9 de setembro e
pode definir quem vai ficar com essa vaga direta pra Copa. É um jogo muito importante e que, se você quiser ver um jogo bom, um jogo interessante durante essa data FIFA, eu recomendo esse e alguns outros que eu vou falar aqui durante o vídeo. Mas essa partida aqui pode definir o líder e pode criar uma zebra gigantesca de Senegal nem ir pra repescagem da Copa do Mundo. Partindo pro grupo C, aqui a gente tá falando de um caos generalizado e sim, você não tá vendo esse grupo errado, a Nigéria tá em quarto lugar, 6 pontos atrás do líder, faltando 4 rodadas só pro fim das eliminatórias africanas. Na rodada passada, a Nigéria só tinha 4 pontos e conseguiu se recuperar com uma vitória e um empate, e eles ainda têm jogos diretos contra os 3 times que estão na frente deles, Benin, Ruanda e África do Sul. Então ainda podem se salvar nessas eliminatórias, mesmo que a situação esteja muito difícil. E é muito bizarro pensar que um time que tem jogadores como Ademola Lookman, Victor Boniface, tem o Osimhen também, estão tendo muita dificuldade. A gente tá falando do time que chegou na final da última Copa Africana de Nações e perdeu para a Costa do Marfim. E depois dessa derrota, o técnico deles pediu demissão, e entre os vários nomes que foram chegando, tiveram algumas tretas internas, inclusive com o próprio Osimhen, e a Nigéria acabou tendo essas dificuldades nas eliminatórias. Agora, por outro lado, a África do Sul fica como esse grande destaque do grupo. Eles ficaram em terceiro lugar na última Copa Africana de Nações, inclusive com uma atuação absurda do goleiro Ronwen Williams, que foi indicado ao prêmio Yashin de melhor goleiro do mundo, sendo o primeiro goleiro jogando na África a conseguir esse feito. E quando você olha pro resto do time, eles não têm grandes nomes, a maioria joga inclusive na própria África, com algumas poucas exceções como o Lil Foster, que joga no Burnley. Só que ainda assim eles estão conseguindo montar um time que consegue fazer bons jogos, que consegue entregar resultados. A terceira colocação na Copa Africana de Nações já é uma prova disso, e agora eles vêm liderando esse grupo com uma boa vantagem e uma chance de voltar para a Copa do Mundo desde 2010, quando eles sediaram o campeonato. Dá pra gente trazer um destaquezinho ali também para Ruanda e Benin, que sejam talvez as grandes surpresas do grupo, não necessariamente estarem brigando com a África do Sul pela disputa, mas ninguém esperaria que eles estariam melhores que a própria Nigéria. A seleção de Ruanda não tem nenhum grande destaque, algum jogador que joga inclusive em nenhuma das grandes principais ligas da Europa, enquanto o Benin até tem alguns, como o Fiogbe, que joga na Atalanta, e o Munier no Wolfsburg, só que ainda assim não tem ninguém de grande destaque. E por conta disso eu acredito que a Nigéria, considerando o talento, a qualidade do elenco que eles têm, os jogadores que eles têm à disposição, vai conseguir se reorganizar e vencer o confronto direto contra Ruanda e Benin. O grande destaque fica no jogo que eles vão ter ainda contra a África do Sul, porque não importa nem se eles vencerem essa partida, eles ainda precisam torcer também para a África do Sul perder um dos seus jogos para tirar a vantagem de 6 pontos. Porque se eles vencerem todos os seus jogos, incluindo o jogo contra a África, se a África do Sul não perder nenhum outro jogo, eles estão garantidos na Copa. E a situação da Nigéria para conseguir pegar essa vaga na repescagem também fica bem difícil. Partindo para o grupo D, a gente tem um outro grupo bem animado, um grupo que tem uma disputa bem interessante na liderança entre Cabo Verde e Camarões. O Cabo Verde já jogou a sua primeira partida dessa janela e venceu por 2-0, o que vai fazer eles terminarem a 7ª rodada como líderes, independente do resultado do jogo de Camarões. E esse é um grupo que abriu muito espaço para zebra, porque apesar de Camarões serem os favoritos, eles não são mais aquela mesma seleção de Camarões que a gente tá acostumada. E Cabo Verde vem surpreendendo muito desde a última AFCON, quando eles chegaram nas quartas de final da competição e agora liderando o grupo das eliminatórias. O time não tem grandes estrelas, e inclusive eu até queria trazer um destaque pro jogador Alessio da Cruz, que joga no Atlético na 2ª divisão aqui no Brasil e representa Cabo Verde. Mas o grande destaque do time fica pro Ryan Mendes, que joga no Kocaelispor da Turquia e vem sendo o principal goleador deles, essa âncora, essa experiência, podendo liderar Cabo Verde para a primeira Copa do Mundo, tendo 35 anos de idade. Tem um confronto direto também no dia 9 de setembro entre Camarões e Cabo Verde, e esse vai ser um jogo muito interessante de ver. E particularmente eu tô torcendo muito para Cabo Verde, não só porque eles nunca se classificaram para a Copa, mas por ser outro país lusófono também, e eu vou torcer para os países aqui que falam a mesma língua que a gente. Apesar do destaque nesses dois, uma outra seleção que a gente não pode descartar é a Líbia, que venceu o seu jogo nessa janela aqui também, e torce pro confronto entre Cabo Verde e Camarões terminar num empate, que caso isso aconteça e eles vençam a sua partida, conseguem se aproximar muito dessas duas seleções. Então, apesar da situação da Líbia ser bem difícil ali, um empate de Camarões e Cabo Verde coloca a Líbia de volta no jogo. Agora, a grande decepção fica para a seleção de Angola, que na última AFCON chegou até as quartas de final e por muito pouco não foi para a semifinal também, mas é que não conseguiram manter o mesmo nível e já estão praticamente eliminados. Partindo pro grupo E, o meme das eliminatórias, Marrocos tá passeando como já seria o esperado, tá disparado a melhor seleção, tem como base
quase o mesmo time que jogou a Copa do Mundo. Apesar da campanha abaixo do esperado na última AFCON, eles conseguiram se manter como os favoritos no grupo, que Congo e Eritreia foram ambos desclassificados. A Eritreia por questões políticas envolvendo a sua confederação, eles pediram para não jogar as eliminatórias também, com medo de que os jogadores pudessem fugir do país se fossem jogar em outro lugar. E o Congo, apesar de ter começado jogando, foi desclassificado por questões políticas também envolvendo a sua confederação. Tanzânia, Zâmbia e Níger não mostram nenhum tipo de força no momento para combater Marrocos e deve ser só uma questão de tempo e formalidade até Marrocos se classificar para a Copa do Mundo. O grupo F também traz uma resenha interessante aqui pra gente, porque tem uma briga intensa entre o Gabão e a Costa do Marfim pela vaga, com o Gabão vencendo de 4-0 a seleção de Seychelles, o saco de pancada do grupo até aqui, e também vem numa sequência de 4 vitórias consecutivas. Mas eu duvido muito que a Costa do Marfim, atual campeã da AFCON, e que não levou nenhum gol em toda a eliminatória até aqui, tenha tantas dificuldades para vencer Burundi, que apesar da boa campanha já perdeu em casa para os marfinenses e agora estão indo jogar lá na Costa do Marfim. Então eu acho muito difícil eles vencerem esse rolo compressor com Amad Diallo, Simon Adingra, Sangaré, Kusunu, Bailly, Diamondé, Bogá, além de vários outros que eu não mencionei e que têm experiência jogando nas principais ligas europeias. Agora, mesmo que uma zebra aconteça e eles percam, não vençam o Burundi, eles ainda têm um confronto direto contra o Gabão, que também vai ser no dia 9 de setembro, dia dos confrontos importantes da Copa Africana. Vai ser tudo, jogar tudo no dia 9 de setembro lá pra fazer um show de definições. No primeiro jogo, que foi lá na Costa do Marfim, eles venceram por 1-0 a seleção do Gabão, e a expectativa, baseada no quão forte essa seleção vencendo lá no continente africano, é de que eles também vão vencer tanto o Burundi quanto o Gabão no confronto direto e vão conseguir essa vaga direta para a Copa do Mundo. Mas por conta da alta pontuação, Gabão provavelmente deve se classificar para a repescagem. Agora, Quênia, Gâmbia e Seychelles em nenhum momento ofereceram nenhum perigo real aos líderes desse grupo, e quem deles não tá matematicamente eliminado ainda, moralmente pelo menos já tá. O grupo G é um dos que vem seguindo a lógica, um dos raros grupos das eliminatórias africanas que vem seguindo a lógica. Moçambique até vem fazendo grandes jogos, inclusive se classificaram para a AFCON de 2025, e são a grande surpresa desse grupo, que parecia ser um passeio para Argélia. Mas a verdade é que mesmo com as vitórias que eles vêm tendo, eu acredito que em algum momento eles vão deixar a corda cair. Porque quando eles vencem, eles ainda vencem no limite. 3-2 contra Botsuana, 1-0 contra Guiné. São sempre jogos no limite que Moçambique consegue vencer no final por 1 gol de diferença. E eles já tiveram os 2 confrontos diretos contra a Argélia e perderam por um sonoro 5-2. E na outra partida também perderam por 2-0. Então eles sabem que a briga deles é pelo segundo lugar no grupo. E a Argélia joga no dia que eu gravo esse vídeo contra a seleção de Botsuana. E apesar deles terem perdido um dos seus jogos de forma surpreendente para Guiné, mesmo que eles percam esse jogo, ainda tem a faca e o queijo na mão para se classificarem com o saldo de gols insano que eles construíram até aqui. Esse grupo matematicamente ainda não acabou, mas eu acho muito difícil que a Argélia não vença Uganda, Guiné e Somália nas suas últimas partidas e retornem para a Copa depois de uma eliminação surpresa nas eliminatórias de 2022. O time ainda tem bons jogadores, como o Mahrez, obviamente, e o Benrahma, que joga no Neon SC, que é um time bem suspeito, e eu contei a história dele em outro vídeo aqui no clube, eu coloco o link aqui para vocês verem. Mas além deles tem o Haj Moussa, que joga no Feyenoord, Ed Nouri, que joga no City, Benzebaini do Dortmund, a promessa Ibrahim Massa, que joga no Leverkusen, além de outros nomes nas principais ligas europeias. Partindo pro grupo H, a gente tem aqui um outro grupo cheio de surpresas. A Tunísia é sempre um monstro de eliminatórias. Na Copa eles não conseguem fazer nada, mas nas eliminatórias eles dominam o grupo e vêm fazendo isso mais uma vez. Não levaram nenhum gol em 6 jogos e estão liderando o grupo com 16 pontos. Agora, uma posição que tá errada nesse grupo é a de Guiné Equatorial. Eles também deveriam ter 16 pontos, mas levaram 2 desclassificações nas vitórias contra Namíbia e Libéria, pelo fato de Emílio Nsue, que já tinha mais de 40 jogos pela seleção, tá irregularmente inscrito por conta de uma situação bizarra, porque o jogador nasceu na Espanha e já atuou por clubes como Mallorca e o Middlesbrough, mas escolheu defender o país da sua descendência, Guiné Equatorial. O grande problema foi que ele jogou durante toda a base dele pelas seleções de base da Espanha, e quando ele finalmente foi jogar no profissional, ele escolheu representar a Guiné Equatorial. O grande problema foi que ele não pediu a documentação para a FIFA, então ele ainda estava registrado como um jogador que deveria representar a seleção da Espanha. E a FIFA demorou
11 anos pra perceber isso e agora, no meio de uma das melhores classificações da história de Guiné Equatorial, eles deram essa punição na cara deles e eles perderam esses 6 pontos que foram de graça pra Namíbia e Libéria. Por isso eu acho que esse grupo não vai mudar muito até o final do campeonato. A Tunísia é a grande favorita, tá liderando, e o segundo e terceiro colocados estão ali artificialmente. A Namíbia e a Libéria, apesar de terem uma pontuação próxima, perderam os seus jogos, eles não têm o nível para realmente tentar competir com Tunísia. E a outra seleção que poderia dar um susto, a Guiné Equatorial, foi punida dessa forma e acabou com as chances deles de irem para a Copa do Mundo. Eles ainda podem tentar via repescagem, é bem difícil que consigam, principalmente sem o Nsue, que vinha sendo um grande pilar, por isso eu digo que estão praticamente eliminados. Por fim, o grupo I, e esse foi um outro que começou com grande surpresa, com Gana tendo dificuldades em liderar, depois de nem sair do grupo na última AFCON e falhar em classificar para a próxima, mas eles conseguiram reencontrar o seu nível e voltaram a liderar o grupo. Só que no primeiro jogo dessa janela, eles empataram com o Chad em 1-1 e com a vitória de Madagascar sobre a República Centro-Africana, ainda existe um cenário que eles podem ser ultrapassados. Sem falar que Comores ainda vai jogar contra Mali, buscando diminuir a diferença para só um ponto, ou se Mali vencer, voltar a sonhar com uma vaga para a Copa do Mundo. E esse é o grupo mais disputado, com 4 seleções disputando a vaga de forma direta praticamente. Gana ainda vai enfrentar Comores e Mali, assim como Madagascar também enfrenta essas duas seleções. Então as próximas rodadas vão ser basicamente uma guerra entre esses 4 países, um grupo de 4 times com outros 2 convidados ali. E para mim, Mali é a maior decepção, porque eles têm uma seleção interessante. Eles chegaram nas quartas de final da última AFCON e perderam só para os campeões da Costa do Marfim por 2-1 num jogaço que foi decidido na prorrogação, só que não conseguiram manter o nível nas eliminatórias. Nessa reta final eles ainda podem surpreender, mas é a seleção que tá na pior das situações. Agora, Madagascar é realmente a surpresa desse grupo. Eles não foram para a última AFCON e nem se classificaram para a próxima, estão apenas ali fazendo uma campanha muito boa nessas eliminatórias e ainda tem chance de liderar o grupo. Eles só têm 2 jogadores em grandes ligas do futebol, os 2 na Liga Francesa, o Akapandié, que joga no Nantes, e o El Hadary Haerniaina, que joga no Paris FC. Mas o ótimo trabalho do técnico francês Corentin Martin tá colocando eles com uma boa chance de tentar disputar essa vaga. Se vocês quiserem ver um grupo divertido, disputado e que qualquer um ainda pode se classificar para a Copa, eu recomendo prestarem atenção nos jogos do grupo I. E basicamente essa é a situação que tá hoje as eliminatórias da África, que é uma das eliminatórias mais injustas, uma das mais brutais que a gente tem, porque se você não lidera o seu grupo, você não tem mais como ir de forma direta para a Copa do Mundo, você só pode ir por meio da repescagem, e você cria cenários muito complicados, cenários muito difíceis, que às vezes você tem um grupo muito disputado e por conta disso, de uma seleção ficar tirando ponto da outra, você não consegue nem ir pra repescagem. Então tentar liderar, buscar liderança é tudo que essas seleções que sonham com a Copa do Mundo almejam aqui. Sem falar que a gente pode ter alguns nomes de peso disputando a repescagem, o que vai dificultar muito a chave de qualquer seleção que cair contra eles na repescagem. Cabo Verde ou Camarões, qualquer um desses 2 que ficar em segundo vai fazer um estrago nas repescagens. Senegal também, se acabar ficando em segundo lugar, pode fazer e vai fazer um estrago nas repescagens. E também, esse último grupo, o grupo I, qualquer uma dessas seleções que se conseguir ir para a repescagem internacional, vai fazer um estrago por lá. Mas aí tá, porque as eliminatórias africanas é a eliminatória mais brutal que a gente tem para a Copa do Mundo de 2026. Eu quero saber a sua opinião, o que você achou do vídeo, se você gostou, não gostou. Eu adoro quando chega a época de data FIFA, porque apesar de ter menos jogos, a gente pode fazer esses vídeos e acompanhar o futebol de seleções, que eu gosto muito. No mais, eu quero deixar aquele lembrete que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, quiser ver mais vídeos como esse, não esquece de se inscrever no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.